Olá, eu espero que vocês consigam me ouvir bem, porque está o maior carnaval aqui, é carnaval em Maceió, estamos nas prévias, mas hoje eu tinha que gravar isso de qualquer jeito. Vamos lá, falar da conjunção Saturno-Netuno, que vai acontecer dia 20 de fevereiro, e é uma conjunção raríssima. Eu tenho feito muitas pílulas poderosas sobre ela. A propósito, quem se interessar, eu tenho um serviço que eu inventei chamado Pílulas Poderosas, que é uma olhadela num ponto do mapa, do seu mapa astral, para a gente só ver o que está acontecendo ali, o que está ativando ali. Ela custa R$ 120 e ela é uma conversa de 30 minutos bem pontual ali naquele assunto. E aí o que eu estou sugerindo é todo mundo olhar onde é essa conjunção Saturno-Netuno, onde é que ela cai no seu mapa. Quem se interessar, entre em contato comigo, eu vou deixar informações aqui embaixo do vídeo. Vamos lá. Bem, essa conjunção, ela tem várias partes. Eu vou começar com os fatos, alguns fatos. Por exemplo, a última vez que isso aconteceu foi em 3 de março de 4.361 a.C. Peraí, para começar, vamos falar o seguinte, porque eu já falei isso para tantas pessoas e eu estou me esquecendo que eu vou falar de tudo, né? Agora aqui. Bem, Saturno representa a concretude das coisas. Netuno representa o sonho, a imaginação, como, por exemplo, o carnaval. Esses dois vão se alinhar no dia 20 de fevereiro. Então, quando dois planetas se alinham, eles juntam as forças. Agora imaginem, duas forças tão opostas. Netuno representa muito do que a nossa sociedade materialista nega. O sonho, a imaginação, as outras dimensões, o inconsciente, o que não se vê. Saturno, ele é muito, muito bem encaixado na nossa sociedade. Ele, inclusive, é um dos representantes do patriarcado, que é uma cultura que tem uma racionalidade, uma mentalidade extremamente racional, materialista, de que só existe o que eu posso tocar, o que eu posso ver e do que eu posso mensurar. Boa parte da ciência clássica, que eu chamo de ciência materialista, não só eu, mas já se chama, ela funciona em cima dessa maneira de ver o mundo. O que eu não entendo, o que eu não vejo, não existe. É claro que uma grande parte da vida fica fora do nosso entendimento e da nossa vivência, se a gente viver assim. A meu ver, empobrece muito a nossa vivência. Vamos lá. Esses dois planetas vão se encontrar no 0 grau de Áries, no dia 20 de fevereiro. Precisamente, não estou lembrada da hora, mas eu passo essa hora para vocês. Netuno já entrou em Áries, dia 26 de janeiro. Saturno entra em Áries no dia 13 de fevereiro. Então, eles andam um pouquinho, ainda ficam no 0 grau, andam alguns minutos e se encontram, acho que é no 0 grau e 54 minutos de Áries. O 0 grau de Áries é considerado o grau da criação, o grau da gênese, o primeiro grau do zodíaco, um grau de muita força de criação. Imagine a força da semente, a força do primeiro ímpeto, a força do bebê quando está para nascer, ele se alinha ali e ou nasce ou nasce. Não tem outra direção. A direção é através, tem que atravessar aquilo. Então, essa é a força que está aí com esses 3 arquétipos. Netuniano, a potência do sonho, saturnino, a potência de concretizar algo, de fazê-lo concreto, e a potência de Áries, que é a potência do pioneirismo, a força do eu, a força da ação, a força de fazer primeiro, pensar depois, a força de pular no abismo, né? E além disso, não é qualquer grau de Áries, é o 0 grau de Áries. No zodíaco existem 4 graus, considerados graus que vão para o mundo. Ele é chamado de ponto no mundo.
E esses 4 graus são os primeiros graus, os 0 graus dos signos cardinais, que é Áries, seu oposto Libra, e os que fazem a quadratura com eles, que é Câncer e Capricórnio. Então, o 0 grau de Libra, o 0 grau de Áries, o 0 grau de Câncer e o 0 grau de Capricórnio são conhecidos como graus, pontos no mundo, ou seja, o que acontece nesses graus, seja nos nossos mapas ou nos mapas de nações, aquilo não fica escondidinho, aquilo aparece para o mundo. Já olhem aí no que é que vocês têm nesses graus. Eu tenho coisas nesses graus, mas o Áries, o 0 grau de Áries, ele, desses 4, é o mais especial, o mais potente e o mais intenso, por ser o primeiro grau do zodíaco. Então, eu tenho dito que a energia que está aí é uma energia de... O barro está mole, uma página em branco, sem linhas. Por que isso? Justamente porque é uma combinação de ingredientes muito peculiares que levam a entender que a energia que está disponibilizada é uma energia que leva à criação de coisas talvez impossíveis, porque Áries é aquele signo que diz, não sabia que era impossível, foi lá e fez, por causa do ímpeto que ele tem, da coragem de Áries. O que é coragem? Coragem é aquela força que vem do coração, que é aquela vontade intensa de realizar, desejo de fazer alguma coisa, e vai lá, não dá para parar. É quando o braço começa a se mover, a perna já começou a se mover, e a pessoa não tem outra opção senão ir e fazer o que precisa ser feito. Então, esse é o grau da semente, né, vamos dizer. Como eu estava dizendo, isso aconteceu, a última vez que isso aconteceu, que mais ou menos se sabe, essa informação vem de uma astróloga chamada Heather Ainsworth. Ela fez uma pesquisa bem profunda e conseguiu achar esse número de 4.361 a.C., que época? A época ali no Neolítico. Primeiro houve o Paleolítico, que era quando nós éramos nômades. Depois veio a fase neolítica da humanidade, que é quando a gente descobriu a agricultura, e aí a gente começou a se assentar. Esse processo de se assentar, por causa da descoberta da agricultura, a gente não tinha mais que ficar coletando comida, rodando o mundo para ir atrás de comida, permitiu um crescimento das vilas, das cidades, das comunidades, e aí foram aparecendo o que nós chamamos dos grandes coletivos, né, que são as cidades. Então, ali era o começo da nossa civilização. Eu digo que era o amanhecer da nossa civilização. Imagine, o que será que vai acontecer agora? Porque a astrologia dentre outras coisas, o estudo dos ciclos. Muitos astrólogos são historiadores, porque é por comparação, observando o céu e o que está acontecendo, os eventos que estão acontecendo no mundo, a gente vai aprendendo a relação que eles têm. Como é que essas energias dessa movimentação no céu, dos planetas e dos corpos celestes, como é que elas fazem a influência, como é que elas influenciam, eles não fazem a gente fazer as coisas. Que isso fique muito claro. É uma influência. E como nós somos seres que estamos no mundo e recebemos essas influências, ou seja, não é um todo, e o todo não conversa, então é claro que nós estamos expostos a essa influência, mas temos o nosso livre-arbítrio, então a gente recebe essas influências e cada um faz daquilo o que quer, como quer e como pode, consciente ou inconscientemente, tá? Então, esse período, né, foi o nascer de uma nova civilização. Então, a impressão que dá agora, né, de acordo com essa energia, é que talvez tenha um novo tipo de civilização chegando, novas formas de organização social, novas formas de paradigmas, né? Como eu disse, Saturno representa a estrutura, realidade, né? Netuno representa os sonhos, Netuno é também a dissolução, ou seja, Netuno é muito volátil, etéreo, é como se qualquer coisa pudesse tomar forma. Olha que forte isso. Eu vou daqui a pouco falar da minha teoria de uma das coisas que pode acontecer, porque são muitas... isso pode se expressar de várias maneiras, né? Então,
o que está acontecendo agora, a gente está assistindo isso de camarote, é o colapso de antigas fronteiras, né, de sistemas governamentais, também de ilusões que a gente tinha a respeito das coisas, da vida física quântica, está cada vez mais se enraizando e dando significado a uma enorme, né, variedade de conceitos que nós, até agora, ou ignoramos, porque a ciência, como eu disse, ela não olhava o que ela não conseguia mensurar, e a física quântica fala disso, né? Uma das coisas mais interessantes da física quântica é que não dá para mensurar. Ela descobre que quando você vai mensurar praticamente qualquer coisa, aquilo muda no processo de você colocar atenção naquilo. Então, já começa a falar da força dessa relação, dessa influência que os corpos, que as coisas fazem uns sobre os outros, né? Com certeza, a física quântica vai provar como é que a astrologia funciona e uma série de outras ferramentas, que são ferramentas muito antigas, e a gente vai ficar de boca aberta, basicamente, né? Eu estou aqui com uma listinha de coisas interessantes para falar para vocês. Então, assim, o que está sendo chamada esse encontro entre Saturno e Netuno é de uma reinicialização global completa. O grande reset. Está sendo chamado do grande reset. Né, das fronteiras geopolíticas, dos recursos hídricos, da realidade digital. Né, por exemplo, Saturno e Netuno eles se encontram de 36 em 36 anos. Porém, de cada vez num signo e num grau daquele signo diferente. Lembremos que são 360 graus a mandala astrológica. Então, assim, são muitos signos. Quer dizer, são muitos graus. São 12 signos e muitos graus. Então, o fato de esses dois gigantes, que são meio que opostos, né? Porque um é a realidade e o outro é a irrealidade, se encontrarem. Aí você já começa a pensar, vou largar umas coisas aqui na cabeça de vocês. A polarização do mundo, o nível de polaridade que nós estamos, né, os opostos, aí vem Saturno e Netuno, dois opostos quase, né, de certa maneira, se encontram. E se encontram no primeiro grau, no grau onde tudo se cria. Diga aí se não... metaforicamente, é muito significativo, né? A gente pensa logo, tipo, gente, é um novo mundo, é uma nova realidade aparecendo. Né? O Netuno, ele representa o oceano, a espiritualidade. Quando se fala em espiritualidade, eu me refiro à interioridade, à experiência interna de cada um, que já é algo que o Federico Fagin, que é um cientista, um fisicista italiano, ele tem uma teoria completa já sobre isso. Eu estou lendo o livro dele chamado Irredutível. Infelizmente não tem em português ainda, mas ele explica uma coisa que eu já sabia, porque eu já tinha aprendido isso com um dos meus gurus na minha caminhada, que a espiritualidade é a interioridade, né? E isso eu sempre me lembro muito de Clarice Lispector quando eu falo de interioridade, porque ela foi a grande escritora, a meu ver, né, que realmente escreveu a partir desse lugar, né, sem descrever tanto a exterioridade, mas teve a coragem de se fixar ali naquilo, o que é que está acontecendo dentro, o que é que eu estou sentindo. Então, Netuno também representa vírus, também representa o sonho, né? Ele representa novas ideologias, novos ideais. Onde Netuno, o signo em que Netuno está, aquele signo, as coisas daquele signo tendem a virar moda, um pouco. Ele influencia tanto, por quê? Porque ele influencia o inconsciente coletivo da gente, e a gente, sem perceber, aquilo vira como que uma ideologia. Então, as coisas de Áries, né, o heróico Áries, a coragem, a coisa de me individuar, de olhar para mim, isso, eu acho que, eu não vou entrar nesse tema assim que é riquíssimo, mas eu acho que o mundo está precisando muito disso. Não é a individualidade do patriarcado, que é uma individualidade quebrada, egoísta, não. É a individualidade de eu me reconhecer como ser com agenciamento, essa palavra é bem ariana, né? Eu ter agenciamento, soberania, autonomia
como pessoa, né, me conhecer, ter meu centro, me saber, e aí sim poder atuar no mundo a partir desse lugar de me saber, de ter uma consciência mesmo, né? Vamos lá. Bom, uma das coisas que tem se falado e me ressoa como verdade é o fim do Homo sapiens. Né? É bem provável que isso seja mesmo. Nós estamos numa grande virada em todos os sentidos. Eu já falei sobre isso, que o que se espera, né? Tudo indica que é uma era dourada que vem por aí. Eu vou logo falar o que eu acho. Esse dia 20 tem muito cara de coisas impossíveis, coisas que a gente nunca imaginou. Justamente por causa desse ingrediente do Netuno, que o Netuno é o inimaginável, ou é a imaginação solta completamente, o sonho. Quando se fala em Netuno, na nossa cultura, né, quando se fala em inconsciente, é aquela terra do além, o Netuno ele rege eu acho que é os filmes, o cinema, né, que é justamente esse lugar. No filme você pode fazer o que você quiser, as narrativas também na ficção se faz isso, né? Então, imagine o encontro entre algo que concretiza Saturno com algo que quebra todas as fronteiras, dissolve toda a realidade, né? Num grau como o Áries, né? Eu fico repetindo isso para que essa ficha caia em vocês, porque as coisas que eu estou falando aqui são muito inconcebíveis para a cabecinha racional da gente, só essa partezinha da frente. E em falando disso, há 6.000 anos atrás, porque esse momento que outra conjunção entre Saturno e Netuno no 0 grau de Áries possivelmente aconteceu foi há 6.300 anos atrás, mais ou menos, ali no Neolítico. Lembra que eu falei o início de uma civilização? Que é também o momento quando o nosso cérebro, córtex frontal, começou ali a aparecer, a funcionar. Então, nós temos 6.000 anos de patriarcado, ou seja, de mentalidade racional, da gente ter essa noção, esse exercício de uma mente que pensa, que tem lógica, né? A terceira parte do nosso cérebro aí apareceu. Então, isso está chegando ao fim. Tudo indica que isso está chegando ao fim. Essa fase, né? Essa fase. Por isso que há um entendimento assim que o Homo sapiens, nós somos Homo sapiens, sapiens, né? O homem que sabe que existe, né? Encerrou. Essa fase encerrou. Não é que ele acabe e a gente vai afundar, mas é que agora é outro momento. Aprendemos, o momento de dar um passo a mais. E o que se está falando é do Homo ludus, o novo arquétipo da espécie, né? É um momento de virada da espécie, de evolução da espécie, tudo indica. Então, imagina estar vivo nesse momento, né, dessa virada. Uma evolução desse tipo muda tudo, todos os paradigmas, em todos os temas, em todas as camadas, né? Energética, energia, tipo eletricidade, educação, cultura, saúde, política, financeiro, psicologia, né? Tudo vai ser influenciado, porque é uma coisa muito de base que está mudando. De novo, por causa desse 0 grau de Áries, onde é uma criação completamente nova. É um começo, é um grande reset. Imaginem um computador quando você pega e deleta tudo e reinstala do começo. E quando você reinstala assim, você pode reinstalar o que você quiser. Você pode omitir algumas coisas, você pode colocar um programa melhor, mais atualizado, novas versões. Você não precisa mais, às vezes, usar versões antigas. E isso é o que está acontecendo, é uma quebra de estrutura. A estrutura que existia antes não serve mais. Esse caos no mundo que a gente está vendo, tudo indica que é isso, é esse colapso. É que a nossa ideia, nós somos muito limitados como a gente vê, como é que as mudanças acontecem. A gente acha que as mudanças não são enlameadas, né? Mas na realidade você só precisa ver um bebê tentando andar e quantas vezes ele cai. Se você não soubesse que aquele bebê vai aprender a andar, você dizia, gente, isso não vai funcionar nunca, porque ele está caindo demais, né? E aí um dia dá certo. A mesma coisa quando ele vai aprender a falar. Fala errado, gagueja, não entende, ninguém entende.
Se você não soubesse o futuro daquilo, já por ter visto outros bebês, você ia dizer, tem alguma coisa errada aqui. Então, aprendamos a ver que o processo das coisas, ele é, eu digo que é enlameado. Enlameado em que sentido? Que ele não acontece, obviamente, né? O erro é parte da coisa. A nossa cultura racional nos convenceu de coisas, de conceitos que não existem, que não correspondem à realidade. E aí eu acho que eu já vou pular aqui para uma coisa que é bem importante, que é o que eu acho que pode muito acontecer. É um despertar em massa, potencialmente, espiritual, eu diria, porque espiritual é tudo que acontece interno, são fichas caindo internas, não são coisas externas que vão nos fazer mudar, mas são sacadas internas das pessoas. Olha, é bem possível, e eu acho que isso seria enorme, né? As pessoas simplesmente, de repente, perceberem isso que eu estou falando. Que todos esses conceitos que a mente humana, a mente racional colocou, tem colocado nesses últimos 6.000 anos, que eu digo que é a adolescência, a infância e a adolescência da mente racional, embora a gente faça coisas muito maravilhosas, mas a gente não sabe usar a nossa mente ainda. Isso é óbvio pela bagunça que a gente está fazendo com até uma coisa assincrônica, né? A gente tem muita potência da mente, mas a gente não tem desenvolvimento ético às vezes. Às vezes não, né? Sempre. Ou desenvolvimento emocional para lidar com as coisas que a gente está criando, né? E fica essa confusão. Isso está acontecendo com o IA agora, né? Bem desenvolvida, é uma grande evolução da nossa cabecinha, mas a gente não sabe direito, não tem ética direito para lidar com aquilo, aí fica com medo, claro, né? Porque está assincrônico. Tem um desenvolvimento muito alto aqui e tem outro que está aqui que não chegou ainda. Aí fica aquela coisa assim meio medrosa, melindrosa, né? Como é que eu lido com isso? Então, é bem possível que em 20 de fevereiro, ou ao redor daquela área essa influência dos astros, né, chegue até nós como essa ideia de que a realidade que a gente achou até agora que era assim, 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 de repente vai se mostrar que é assado, assado, assado. Vocês estão me seguindo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Já se sabe, a física quântica já está avançando nesse lugar, para mim já chegou, né? Que Saturno, que se sabia até hoje, né, que é a realidade concreta, né, o real, a realidade dura como ela que não é bem assim, né, que isso aqui é uma ilusão, é uma ilusão muito bem estruturada, né, mas uma ilusão bem estruturada ainda assim é uma ilusão, né, e que são muitas gerações, né, e o nosso cérebro ele tem a tendência a incorporar essas histórias. Então, é como está se descobrindo desde uns 100 anos atrás, ou um pouco mais, né, quando a psicanálise, a psicologia começou a descobrir algumas coisas, nesse processo, né, nessa pesquisa, está ficando claro que o inconsciente parece ser mais real do que o consciente. Que é no inconsciente onde estão as verdades mesmo. Eu trabalho profundamente com isso, não só como artista, mas como oraculista, com astrologia e com o tarô, que são tipos de oráculos, né? E a própria terapia, ela tem lida, eu sou terapeuta também, lida com essa coisa do inconsciente como um lugar real. O Freud dizia que num sonho só está ali a vida por inteiro da pessoa, se conseguíssemos identificar e compreender todos os símbolos num sonho. Ali são partes da gente, partes da nossa psique ali atuando. Todas as partes de um sonho, todas as coisas que acontecem ali. É quase que impossível, porque a gente tende a não lembrar dos sonhos e às vezes não lembra de todos os detalhes, né? Então, eu estou aí para ver, a impressão muito que eu tenho é isso, que o que pode muito bem acontecer no dia 20 é essa mudança, a mesa virar, essa mudança de realidade. De repente, o que era real, Saturno,
a gente começa a desconfiar e fala, será que é assim mesmo? E o que era irreal, Netuno, a imaginação, a gente começa a ver que ali tem explicações, que ali aquilo explica mais, aquilo completa mais, que é o que a física quântica está explicando. Como eu disse, já existem teorias, eu vou falar aqui porque eu já tive alguns debates, né? Inclusive assim, pessoas que eu conheço, psicólogos assim, me dizendo que não tem nada provado ainda. É verdade, não tem nada provado, mas quando se chega numa teoria, é um grandíssimo passo. Chegar numa teoria é tipo 80% da coisa. E se é uma teoria completa, como é a teoria do Frederico Fagin, então é muito grande. E tem várias coisas, isso pode se ver na ciência, por exemplo, nas ciências mais humanas, né, na filosofia, muitas coisas não se prova como se prova com um experimento mensurável. Isso é parte da ciência clássica. Existe o que se chama ciência clássica e existe um contraponto, vamos dizer que é a ciência quântica. Contraponto não é uma boa palavra, eu diria até, concordo com o Federico, a explicação dele é muito boa, é o contrário, não é a ciência clássica que produz a ciência quântica, mas o contrário. É a ciência quântica que tem um tipo de ciência que é a ciência clássica, que é a ciência que mensura, faz o teste, repete várias vezes, e aí aquilo mensura igual, porque ele limita, né, as possibilidades ali a ponto de conseguir mensurar aquilo. Tá? Só que a ciência quântica, né, a física quântica está explicando que grande parte da vida não é mensurável. E aí, o que se faz com isso? Como se prova isso? Não vai se provar igual como se prova na física clássica, na ciência materialista. Então, é isso que eu queria explicar aqui para algumas pessoas que falam assim, mas ainda não foi provado. Falar isso é estar numa mentalidade ainda de ciência clássica e numa mentalidade de ciência materialista. E daí você não vai conseguir passar para outros níveis, onde você pode ver uma expansão maior. Então a física quântica é esse outro nível. Lembrando que Einstein passou por isso e toda a galera, todo mundo que é cientista passou por isso. Alguns estão presos ainda, não conseguem abrir as próprias cabeças para ver a física quântica como um entendimento do todo muito mais abrangente. Então, estão presos ali ainda na física clássica. Desculpa. Mas graças à deusa e ao todo, e o próprio quantum da vida, já existem cientistas que eu chamo de espiritualizados. De novo, isso não tem nada a ver com religião. Cientistas que compreendem já tanto a física clássica, o processo da física clássica, quanto o processo interno das próprias experiências deles. E nas experiências deles, eles foram descobrindo mais. E foi permitindo a eles entender a física quântica, porque não tem como entender a física quântica se você não tiver experiências místicas. O que é o místico, minha gente? O místico é aquele que vai direto à fonte sem intermediários. Eu estou repetindo aqui o que o meu querido guru Ken Russell me disse e que ressoou profundamente comigo por causa das minhas próprias experiências, que é a experiência direta, em primeira mão. Não é uma experiência que vem de um livro, de alguém te contou, não. Você sentiu no corpo, internamente. Esse tipo de experiência ficou relegado, tabu, e descartado e perseguido, né, por todos esses 6.000 anos. Por quê? Porque o ser não tinha soberania, não tinha agenciamento. Só porque você sente, você está dizendo isso não podia ser acreditado. Tudo bem, foi uma fase, né, isso são fases, a gente precisou passar, valeu, né, aprender a ciência clássica, fazer os experimentos, descobrir, mas adiante. Né? Esses são pulos, né? São degraus. Se a gente parar por aí, a gente vai deixar de entender 90% da vida, praticamente, se não mais. Tá? E é por isso que se fala tanto, a gente só usa 5% da cabeça, tarará, que já está se vendo que não é. A gente compreende só 5% da nossa cabeça, mas a gente usa
né? Muita coisa, mas meio que inconscientemente, sem estar com os olhos abertos. Aí, por isso que o que eu estou falando aqui mistura um pouco de física quântica, de budismo, com essa conjunção, né? Eu sou parte de uma linhagem que eu não tenho religião, mas os meus estudos, a minha busca, o meu caminho, os gurus e os mestres que eu tive, todos eles misturavam a ciência clássica, né, com essas sabedorias milenares, que para mim são ciências também, porque envolvem pesquisa, experimentação, trabalho, estudo, só que não desse tipo que você está mensurando 2 mais 2 é 4. Né? Você parar para meditar e se conhecer ali é uma pesquisa de si mesmo. Então, assim, eu estou aqui ampliando essa ideia de como aprendemos, de como descobrimos o mundo. Tá? Vamos lá. Então, assim, a física quântica, ela descobriu ela está descobrindo a natureza de sonho da realidade. Né? Como a realidade da gente, na realidade, é um sonho. E que o sonho tem mais realidade. Tanto é que nós somos largamente direcionados, influenciados pelo que acontece no nosso inconsciente. Isso aí todo mundo sabe essa experiência. De tipo, gente, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Né? Mas eu não era para sair assim. Por que está acontecendo assim? Ficam acontecendo coisas que simplesmente o poder da sua vontadezinha aqui, desse cérebro racional aqui, frontal, que é mais, né, até frontal e esquerda, que é mais analítico, só isso não dá conta de você fazer uma realidade, de você manifestar a realidade. Aí qual é a nossa experiência? As coisas dão errado o tempo todo. A gente queria de um jeito e sai do outro. Né? E aí, justamente porque nós não conhecemos todas as partes, né? E, olha só, o inconsciente termina tendo uma mão maior, a mão mais forte, na tal da realidade. Tanto que a gente reza, né? Tanto que a gente sabe da ciência, tanto que a gente sabe, e a gente não consegue botar ordem na vida da gente, a gente não consegue fazer, por exemplo, exatamente o que a gente quer. Às vezes a gente consegue, a gente vive muito nessa sorte e nesse azar. Né? Bem, isso vai acabar, né, o que vem por aí, eu acredito, olha só, o dia 20 de fevereiro pode ser um despertar para essa troca de realidade, essa inversão, a gente descobriu que o que a gente achava que realmente era como funcionava a realidade, não passa de um sonho, de um equívoco racional, desde o Neolítico para cá, né? Porque a gente estava olhando só as coisas visíveis e tirando conclusões só olhando as coisas visíveis, ignorando completamente que existiam coisas invisíveis acontecendo. Que são sabedorias milenares, mas que foram, nesse processo da gente desenvolver essa mente mais pensante, tiveram que ser colocados de lado para a gente exercitar essa coisa meio assim, racional, né? Que a gente fala. Até hoje a gente acha isso um adjetivo positivo, né? Vamos ser racionais. Como se nós fôssemos racionais, né? Nós somos, maior parte do tempo, inconscientes, é o nosso inconsciente atuando ali o tempo todo. Não existe objetividade, a física quântica está provando isso, não existe. E quantas vezes você já ouviu isso, você cresceu ouvindo isso, né? Vamos ser objetivos. É impossível. A física quântica está dizendo o que existe é a subjetividade. Cada um tem uma experiência e cada um vai ver a coisa do seu jeito. Não quer dizer que não possamos chegar em acordo? Não, de forma alguma podemos, não quer dizer isso, podemos sim, desde que saibamos que estamos operando a partir dessa subjetividade. Aí sim, um pouco de racionalidade pode ser possível, né? Clareza, vamos colocar o nome de clareza. A clareza é possível. E, curiosamente, quando a gente começa a se trabalhar, a gente vai vendo que quanto mais subjetividade a gente vai percebendo, e quanto mais a gente vai compreendendo do nosso inconsciente, do que não sabemos dentro de nós, e que vai aparecendo, mais clareza a gente vai tendo. E mais isso vai funcionando nessa tal dessa vida concreta. Então, essa ideia de que quanto mais objetivo você for, é assim que funciona, aí é que dá errado, porque você está
ignorando uma larga parte da realidade. Complicado, né? Enviesado. O contrário do que a gente imaginava. E esse é um grande paradigma que vai cair. Eu acredito que pode potencialmente cair coletivamente, porque vai ter umas coisas que vão ser despertares em massa, tem que ser, porque está muito rápido, não há tempo, a astrologia indica que isso não é coisa de 10, 20, 100 anos, é coisa daqui para 2030, é coisa daqui para o fim do ano, é coisa daqui para 2027, algumas dessas camadas. Então, assim, vai ter alguns despertares em massa. O 3I Atlas, aquele cometa, entre aspas, que passou, foi já um grande catalisador de despertar, tá, muitas pessoas despertando já para uma série de realidades, né? As próprias realidades internas. Então, assim, uma das coisas que pode acontecer no dia 20 é isso, é esse equívoco que a gente não percebeu. E, gente, isso é tão budista, os budistas falam disso há muito tempo, as pessoas que meditam, o budismo tibetano. A primeira coisa que eu ouvi quando eu fui estudar com o meu guru, você não é quem você pensa que é. Você não é o seu corpo, você não é a sua mente. E eu ficava, como assim? Ninguém nunca me falou isso, eu fui para a escola por 18 anos. Então, assim, o equívoco é muito grande, é uma quebra muito séria, muito enorme e chocante, para falar a verdade. Então, assim, mas chegou a hora, dito que algumas pessoas poeticamente estão dizendo assim, que os nossos ancestrais esperaram por isso há muito tempo, né? Essa abertura. É como se a verdade, finalmente, o véu fosse cair. O véu é Netuno. Netuno é que tem esses véus, né? São vários véus. Os buscadores, eles vão, né, entrando, transitando nesses véus, e cada véu tem um significado. A gente vai se acostumando com essa sobreposição quântica, né? Mas aí, justamente, é como se Saturno em Áries, né? Áries viesse com sua impetuosidade, sua clareza, e dissesse, finalmente vamos olhar para Netuno como ele é, né? Qual é a verdade de Netuno? O que Netuno fala com todos esses véus, essa dissolução, essa falta de fronteira, essas coisas que são várias coisas ao mesmo tempo. Isso aqui não é papo de viagem não, minha gente. Isso aqui eu estou falando completamente acordada, esse é o papo de Netuno. Então, tudo que a gente achava que era certo que eu digo, isso faz sentido, isso é objetivo, está se mostrando com a física quântica que não é bem assim. Por exemplo, o nosso corpo, né? Nós não somos sólidos. Nós somos um conjunto de vibração, de partículas vibrando. Na realidade, poderia-se dizer, se tiver a ferramenta de quinta dimensão para cima, uma mão atravessar a gente. Porque não tem nada sólido. É só uma impressão de sólido. Por causa da maneira como a história, o nosso próprio ego, ele é contado essa história, né? O seu braço, a sua mão, desde pequenina já, meu dedo, tarará, aquilo vai reforçando. Mas isso aqui não é uma ilusão muito potente. A sensação de que é sólido é quase real, mas na realidade não é sólido. É um conjunto de partículas que vibram muito, 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 muito juntinho, mas que há espaço entre elas. O quão mais se chega perto, com o microscópio, perto, não se encontra nada sólido, você não chega ao ponto de encontrar nada sólido. Ele vai criando espaço, vazio, vazio, vazio. Imaginem, sabe como é que uma formiguinha vê a gente, provavelmente? Uma manchinha de coisas brilhando. Ela não vê o nosso contorno. Olha aí, uma visão já de realidade. A gente não para pensar nessas coisas. Ela vê aquela mancha, para cá, menos luz, vamos dizer, vamos dizer que aqui é tudo uma luz, né, um monte de luzinha junta, aí aqui menos, e ela divisa uma mancha, uma mancha assim de luz, fosforescente, assim, vamos dizer. Então, a gente não tem essa fronteira de fato. Isso é uma impressão muito bem feita, mas definitivamente uma impressão. Então, isso não vai cair, imagina isso cair na gente. Isso vai corroborar para a gente começar a não se sentir tão separado. A ideia de que somos um todo vai ficar muito forte.
logo, logo. Porque nós vamos começar a ter essas experiências, porque é o que a energia está aí colocando. Então, as fronteiras dos países é muito provável que nós vamos ver uma mudança geopolítica em termos de fronteiras, até porque Plutão está em Aquário, e Aquário também gosta de quebrar fronteiras. Vamos lá. Bem, eu acho que já falei bastante, eu vou talvez colocar esse texto online, acho que algumas coisas é mais interessante de ler, mas o 2026 é um ano de muitas epifanias, é um ano justamente epifanias porque caindo a ficha da realidade, com Saturno, realidade, Netuno, outras realidades transparentes, inconscientes. Então, assim, essa ficha de que as coisas exatamente não são como a gente achava. E isso vai dar muita impressão na gente, impressão de milagre, de impossível. Por exemplo, no dia 20, para cada um de vocês, e não quer dizer que vai acontecer naquele dia 20, tá? O dia 20 é o evento. Mas, por exemplo, eu conheço gente que já está acontecendo. Tem gente que o milagre já aconteceu. Mas, quando se fala em milagre, por exemplo, da quinta dimensão para frente, né, quando você começa a entender como é que se manipula a energia, o milagre não é chamado de milagre, é uma ação, é uma manipulação de energia. É que entendam que, de acordo com até onde a nossa cabeça chega, a gente tende a ver as coisas de uma certa forma, e o que a gente não entende, a gente coloca nomes. Ou a gente ignora. Tem gente que ignora e diz, isso não existe. Os mais abertos e curiosos falam, não, isso não existe, mas obviamente tem alguma coisa aí, então, sei lá, isso é um milagre, né? Mas então tem uma tonalidade do impossível acontecer, ou do menos esperado, ou do que estava completamente inconsciente e não estava visto, Netuno, né? Acontecer. Então, tenho falado para as pessoas que olhem no seu mapa, e novamente eu falo da pílula poderosa, né, quem se interessar, olhar no mapa qual é o lugar que vai ser ativado, porque ali é um lugar muito forte no seu mapa para esse momento, e ali que um sonho pode ser realizado, qualquer sonho. Não é a energia que vai realizar isso, é você, dentro do seu livre-arbítrio, à medida que você, por exemplo, me ouvindo aqui, começa a entender o que poderia ser. E aí você consegue, lembrando que nós temos agenciamento, mesmo quando nós não sabemos que temos agenciamento. Isso é um grande tema aí também na ciência, tipo, temos escolha ou não temos escolha? Absolutamente, na teoria do Federico Fagin, que é sobre consciência e livre-arbítrio. Somos conscientes e temos livre-arbítrio absolutamente. A questão é, às vezes nós estamos lavados, inconscientes, condicionados, fomos condicionados a pensar, se alguém desde pequeno te fala que você não tem escolha, você acha que você vai acreditar no quê? Que você não tem escolha. Até chegar alguém e fazer. Aí você fala, será que eu consigo? Então, a manifestação vem desse lugar aí, tá? Então, é nesse nível a conversa. Por isso que é uma conversa muito difícil, porque como é que se fala de coisas impossíveis acontecerem? É um lugar muito difícil de falar, porque na nossa sociedade essa é uma fala que não cabe dentro da ciência clássica, mas cabe dentro da ciência quântica, que já nos faz, as pessoas que já conhecem, já estão acostumadas que ali pode acontecer de tudo, inclusive de tudo, vários ao mesmo tempo, porque a ciência, na física quântica, já é como se não houvesse linhas do tempo, ou houvesse muitas linhas do tempo, não tem esse, quer dizer, não tem esse tempo linear da gente, uma coisa depois da outra, um tempo só, são muitos tempos, muitas linhas do tempo, aí a gente vê, o Facebook, o Instagram, que funciona com a linha do tempo, por que vocês acham que isso apareceu, né? Porque isso estava amanhecendo em nós. Tudo que acontece lá fora não é maior do que a gente. É uma projeção da gente. Tudo que está acontecendo lá fora é já o que a gente já é e a gente projeta para poder ver.
Aí só que a gente cai na bobagem de dizer, nossa, que negócio incrível, eu nunca ouvi falar disso. A nuvem, meu Deus, o que é a nuvem? Tem gente que tem medo da nuvem. E quem vive na nuvem? Adivinha quem vive na nuvem? Nós. O nosso pensamento é a nuvem. A filósofa, escritora Viviane Mosé foi a primeira pessoa que eu ouvi falar disso. Na hora que eu ouvi, eu falei, gente, acabou assim. E é exatamente isso. O nosso pensamento sempre existiu na nuvem, desde 6.000 anos atrás. Aonde você pega pensamento? Como você pega pensamento? Onde isso está arquivado? Nas nossas memórias, né? O que é a nuvem? Não é uma memória que a gente arquiva as coisas, né? Ainda por cima a gente tem a memória coletiva, que a nuvem também faz a mesma coisa, você pode compartilhar. A nuvem não chega aos pés do tipo de nuvem que é o nosso pensamento, né? A propósito, muitas pessoas me perguntam, nós vivemos no 4D. O 3D é essa experiência equivocada, mas de separação, né, de que temos fronteiras, de que somos esse corpo aqui, né, e está tudo separado, é uma impressão, mas esse é o 3D, e o 4D é o pensamento, é essa dimensão, são dimensões, né, 4D, 3D, 5D, são dimensões que vão sendo adicionadas. Outra coisa que eu acho, então a quarta dimensão é o 4D, e é no 4D que nós podemos ser manipulados, porque a gente não percebe. É por isso que é tão importante meditar e conhecer a própria mente, porque se você não conhece, você não consegue controlá-la de certa forma, ou saber o que está acontecendo ali. Se você não controla a sua mente, não sabe o que está acontecendo, estão te controlando de alguma forma. Então é importantíssimo. Isso eu acho que vai acordar bastante nas pessoas. Por quê? Porque uma das coisas que eu acredito que pode acontecer no dia 20 de fevereiro é um pulo quântico, um salto quântico. O que é um salto quântico? É uma virada, uma mudança muito radical, muito exagerada, não é uma evolução assim, que é um passinho depois do outro, né? É uma coisa mais chocante, mais radical, onde muitas fichas podem cair, aha moments, né? Epifanias. Eu nunca percebi que isso era assim, mas é assim, tá claro que é assim. Você começa a entender. Não se entende nada de fora para dentro, não vai ser ninguém que vai te falar aquilo. Se alguém te falou alguma coisa e fez total sentido para você, o entendimento foi seu. Isso estava ali e acordou naquele momento. Não tem como despertar uma pessoa de fora para dentro. Jamais. Então, o que pode acontecer é que fala-se algo que estava ali, a pessoa já tinha aquela impressão, e aí ela sente, ela fala, isso é verdade, eu sei que isso é verdade. Inclusive, a física quântica caminha para isso, que a verdade não virá de fora. A gente ficou acostumado que é a ciência que nos diz onde é que isso é mensurável, o que é, o que não é. Isso tira muito do nosso agenciamento, embora tenha muitos frutos, né? Não pode ser só isso. Tira do nosso agenciamento, nós somos seres humanos desempoderados. A gente aprendeu que a gente não sabe nada da gente. Quem sabe são os médicos, são os pastores, são os padres, são as autoridades, mamãe, papai. A gente não sabe de si. E, na realidade, a única pessoa que pode saber da gente mesmo é a gente, porque somos nós que estamos dentro daquela experiência. Isso é quântico. Isso já é parte do pensamento quântico. Então, vamos lá. Eu acho que, para ser bem concreta, assim, acho que o 20 de fevereiro pode ser esse pulo de vez, portal 5D aqui. Não quer dizer que o resto fecha. As dimensões existem assim. O 5D ele pode existir junto com o 3D. Depois que vai subindo muito, o 3D já, por exemplo, se você está no 8D, no 9D, o 3D já fica meio complicado, porque a diferença é muito longe. É uma coisa tão grosseira, tão concreta, para manter aquela frequência e essa frequência, não tem compatibilidade. Uma das coisas que acontece no 5D, por exemplo, o 5D a frequência do 5D é uma frequência que não bate, não alinha com sintomas, doenças, mal-estar. A frequência do 5D é de bem-estar, de paz, de alegria. Então, o que está acontecendo é um aumento dessa frequência, e, obviamente, que esse salto quântico pode significar para muitas pessoas uma mudança mesmo, uma mudança. Então, vou falar aqui de um dos
uma das metáforas, né, que estão sendo usadas, que é a da libélula. A da borboleta também serve, mas a libélula é até melhor. A libélula é uma lagartinha que vive na água. Um belo dia ela vê um pedacinho de grama, se gruda nele, sai da água, se gruda, o sol bate, sempre o sol, né? O sol, metáfora aqui, né? Isso é verdade, acontece na prática, mas ela traz muitas metáforas verdadeiras para a gente nesse momento. O sol, a informação, a luz, e realmente o sol está em polvorosa. Tem um rapaz, um astrofísico, o Stephen Burns, e ele cobre incrivelmente, né? Muitos dos astrólogos seguem ele, e ele cobre tudo o que está acontecendo no Sol. E assim, o nível de fachos solares entrando na Terra é absurdo, intenso, e já se sabe, a física quântica sabe que luz não é vazio, a luz não serve para a gente ficar bronzeado. Luz é informação, códigos de informação, assim como são códigos de informação dentro do nosso DNA. Então, o que você acha que esses códigos que vêm nos atinge a água, depois a gente bebe a água, em 3 dias, geralmente, o que entrou na Terra por fachos solares que atingiu a água, em 3 dias chega em todo mundo, porque a gente bebe muita água durante o dia e todo mundo vai receber aquilo. Então, isso está fazendo uma ascensão, uma atualização desses códigos. A cada entrada é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Enfim, eu já falei disso em outros vídeos, né, que nós estamos no momento de pré-ascensão. Eu digo que a gente está no momento pré-milagre, porque estamos aí às portas do 5D, não dá mais para evitar. Não está completamente claro para a maioria, claro. Vai ficar claro à medida que 2026 for caminhando e chegar a 2027, à medida que as coisas forem caminhando até 2030, 2032, cada vez mais vai ficar mais claro. Mas em 2027 vai ficar bem claro, ali março de 2027, vai ficar bem claro já para a maioria que algo muito grande mudou. Porque nós somos tão sofredores, né? Nós estamos na mesma coisa há tanto tempo, há tantas gerações, que a gente está enraizado na gente essa ideia de que as coisas não mudam, que certas coisas são impossíveis. A gente fala muito essa palavra, né? Isso é impossível, isso é impossível. Não existe essa palavra em outras dimensões. E já no 5D já não existe. Né? Então, assim, só que a nossa cabecinha aqui, ela vai ter que se acostumar com isso. E ela vai expandir. É a saída realmente do Homo sapiens, que na realidade que a gente achou ele incrível, né? Mas ele era incrivelmente arrogante. Tudo bem, né? Isso é parte do processo, mas vamos olhar a coisa sem julgar. Ele era incrivelmente arrogante, mas isso era parte do processo. E agora a gente vai ver que quando a gente chegar um pouco mais e entrar nesse Homo ludus, que é o homem que imagina, que consegue imaginar o que é impossível para poder manifestar através de energia e manipulação de energia, a gente vai ver como o Homo sapiens era limitado. Ele sabia, mas ele não sabia o que fazer com o que ele sabia. Então, o Homo ludus, minha gente, tem um outro cientista que, no momento, infelizmente, eu esqueci o nome dele, mas ele estava falando das 4 revoluções, mas isso já é informação que tem na internet. Ele estava falando que a quarta revolução industrial vai ser a revolução da imaginação. Então, nem tudo, olha só o nível. Até agora, as 3 revoluções que a gente teve foram muito mais mecânicas, né? A última foi a revolução digital, que já começa, né, a entrar nessa, né, o IA é parte disso, né, mas as outras eram mais mecânicas, a máquina a vapor, né, coisas mais, né, a eletricidade, coisas mais concretas, assim, da vida concreta. E agora a gente vai partir para uma que é altamente etérea, que é o poder de imaginar. A gente vai aprender isso, eu tenho dito que a gente está aprendendo isso com a inteligência artificial. Eu vivo prometendo vídeos para você, já percebi, viu? Rezem aí por mim, porque eu tenho muito conteúdo, mas nem sempre eu consigo me organizar para fazê-los, mas estou tentando. E eu tenho um vídeo que eu já botei na cabeça que acho que vai ser o próximo, que é uma experiência que eu tive com a inteligência artificial, e eu queria quebrar aqui um pouquinho disso, pode ser que seja interessante para vocês. Vamos lá. Então, eu acho muito que o 20 de fevereiro pode ser a quebra da inversão. A gente vive num sistema que está todo invertido.
tudo que foi passado para a gente, ou quase tudo, é o contrário. Não é exatamente assim. Né? Por isso que a física quântica é tão difícil de ser engolida pela maioria dos cientistas. Pesquisem, vão ver todos os cientistas, a maioria deles em filmes, preste atenção quando vocês assistirem, eles começam, essa aqui é a equação da física quântica, a física quântica diz isso, aí eles olham e fazem, faz sentido nenhum, né? Então, por que não faz sentido? Porque é o contrário, o Federico Fagin fala disso, que a gente está olhando a coisa da maneira oposta. A gente acha que a matemática vai explicar, por exemplo, a física quântica. Ela não consegue. Por quê? Porque uma coisa, a física quântica, se ela é maior do que a matemática, como é que uma coisa menor pode explicar o que é maior? É o contrário, é a física quântica que explica a matemática. Ele mudou, justamente ele fez isso, ele abriu a cabeça para dizer, gente, não é para olhar daqui para lá, é para olhar de lá para cá. Aí sim, tudo começa a fazer sentido. Só que tem que passar pelo desapego de largar que isso aqui, que a gente achava que era o máximo, a matemática que a gente tem, a física clássica que a gente tem, não é isso tudo. Mas por que a gente não quer largar? Porque a gente não quer largar, é a própria mente racional, que é arrogante, não quer largar mão, né, do que sabe, do pedestal em que se encontra, porque ela teria que admitir, para entender física quântica, a mente racional e a física clássica tem que desapegar dessa ideia de que sabe de tudo, de que eles vão explicar aquilo. Só quando se desapega disso, né, então requer muita humildade, aí a física quântica abre os braços na avenida, né, como a gente vai ver aí na Sapucaí, eu tô doida para assistir. Amo assistir os desfiles na minha telinha, bem lindo, bem maravilhoso, com um som assim, alto. Vamos lá. Então, descobrir que Saturno, o concreto, não é o real, e Netuno, o etéreo, é o real. Essa seria uma virada enorme, e é isso que nós estamos aqui aos pés de acontecer, tá? É de endoidar? Mas é também libertador, tá? Vejam dessa forma, desapeguem do que vocês acham que sabem e abram a imaginação. Será? Permitam-se o curioso, o artista, a criança, o louco, eles têm uma inteligência que rapaz, será que é assim mesmo? Ou será que é o contrário? Ou será que não é assim? Ou será que isso não é verdade? Né? A gente a gente gosta, a gente julga isso assim, fulano é volátil, acredita em tudo. Né? Por quê? Porque ficou condenável, né, isso, essa pessoa que acredita em tudo, por isso que a revolução da imaginação vai ser incrível, porque é a gente se permitir a poder acreditar nas coisas sem perder o pé no chão. Por que não? Né? É super Netuno, Saturno. Saturno é o pé no chão e Netuno é a cabeça no céu, cabeça voando lá. Né? E aí vem Áries e diz, é assim que se cria. É assim que se cria, no grau zero. Né? Finalmente, né, vai ter um mistério aí que vai se revelar. Muitas coisas vão ficar óbvias, né, coisas que pareciam impossíveis, de repente vão ficar óbvias. Bem, eu tenho outras coisas a falar a respeito mas eu acho que já está bem complicado, né? Eu fiz um texto aqui, eu vou publicar, eu acho, esse texto. Quem quiser, depois eu coloco aqui no link, tá? Vou falar aqui o finalzinho do que eu escrevi, né? A física quântica diz que não é sobre o que é a história da gente, mas como ela é vivida, tá? Ou seja, a física clássica, ela explica direitinho aquela história, todas as partes. A questão é que cada um vive qualquer história do seu jeito, né? Então você pode mensurar o que você quiser, mas
A física quântica, ela fala que a experiência verdadeira, ela não pode ser copiada e não pode ser nem compartilhada. Ela pode ser falada a respeito através de símbolos, por exemplo, palavras, né, ou escrita, que são símbolos já. São símbolos, porque ela é fora da linguagem, essa experiência interna, né? E por isso que a poesia é tão especial, porque a poesia já faz a tentativa de falar de uma outra forma sobre algumas coisas que não se falam, né? O infalável. Então, assim, se isso é verdade, naquele ponto no seu mapa astral, né, de Áries, você vai experienciar a essência da física quântica. Já pensou? Né? Já pensou se não é isso, essa epifania? E nós todos estamos... Ninguém vai entender a física quântica com essa parte aqui, não. É uma ficha que vai cair nas pessoas, elas... De repente... Eu passei por isso, eu vivo isso, eu assisto vídeos de física quântica, eu não sou física, eu não sou cientista propriamente dita, e eu entendo tudo o que eles falam. É claro que, né, eu já vim aí com umas atualizações, mas eu não sei como é que eu entendo, mas aquilo ali é português para mim, português mais claro. Pode ser em inglês ou em português, mas eu compreendo, tá? Então, assim, é um acordar em massa. Cada um e todos juntos, né, iremos experienciar em primeira mão, nas próprias vidas, como é que se forma um sonho e como é que se faz dele um milagre a partir das nossas próprias mãos. Áries, o agenciamento, a minha ação no mundo. Se for assim, o dia 20 vai configurar um pulo quântico, o salto quântico que já se vem prevendo na astrologia, isso aí não tem como tirar, isso está a ponto de acontecer. Pelas configurações desse evento, tem muito a chance de ser esse o evento, porque ele é estrondosamente raro, absurdamente raro, a coincidência é enorme, e não para por aí, eu ainda nem falei, nem vou comentar assim, quer dizer, vou só comentar que tem de um lado Urano e do outro Plutão, e eles fazem um sextil com esse ponto do Saturno e Netuno. Né? Então, assim, os sextios são aspectos super harmoniosos de apoio, de suporte. E entre Urano e Plutão, que são os que estão ali, há um trígono, que é também hiperharmonioso. Então, assim, é muito harmonioso. É uma conversa muito perfeita. E isso demora aí uns 2 anos, eles ficam, é como se eles estivessem fazendo as mudanças necessárias. Inclusive, estamos tendo mudanças nos nossos corpos biológicos. Há mudança em todos os níveis, tá? Eu digo que iremos dormir Homo sapiens, no dia 19 de fevereiro, o homem que sabe, e acordaremos Homo ludus no outro dia, o homem que imagina, ou a mulher que imagina. Então, iremos dormir no 3D, no dia 19, e acordar no 5D, no dia 20. É claro que isso não vai ser para todos igual, mas quem está aconselhado está por dentro e pode tomar mais pé de participar nisso, né? Porque imaginar é muito mais criativamente ativo ou ativamente criativo e, portanto, muito mais concreto e real do que apenas saber. Ou seja, o Homo sapiens sabia, mas saber não é tão criativamente ativo como imaginar. Né? Imaginar é muito maior do que saber. É saber num lugar muito mais profundo. Imagina, saber, você sabe quando... Saber, eu estou falando de informação, porque tem o saber bíblico, né? O imaginar é um saber mais profundo, vamos dizer, né? Então, vou repetir. Porque imaginar e sonhar, Netuno, é muito mais criativamente ativo, 0 grau de Áries, e, portanto, mais concreto e real, Saturno, do que apenas saber um pedaço de informação. Né? Apenas saber. O Homo sapiens sabe, o Homo ludus imagina. O Homo sapiens sabe dos símbolos e até os cria, mas o Homo ludus é muito mais poderoso, porque ele imagina. E, portanto, ele é anterior, ou seja, ele sobe uma camada, ele sobe nos ombros do Homo sapiens, a quem somos gratos, porque foi assim que chegamos aqui. Ou seja, o ludus cria o próprio saber. O ludus cria o próprio significado do mundo, do cosmos e da sua vida.
A física quântica é sobre esse significado. A física clássica é sobre os símbolos que representam esse significado. Vou dar um exemplo. O mapa astral, a mandala astral, ali, é como se fosse um símbolo, né? Mas o significado dela é você, é a sua vida, é o original. E essa experiência que você tem, ninguém tem, só você sente. É impossível alguém conseguir sentir a sua experiência, você pode tentar passar. E aí é que entra algumas pessoas da nossa cultura conseguem, né, muitas vezes através da arte, né, passar sublimemente, né, aquilo, mas não é o real, é uma representação maravilhosa já, né, daquilo que se vive. Eu acho que eu falei de tudo para vocês, vou falar mais de uma coisa. Amanhã é lua cheia em Leão, o mês de fevereiro está muito cheio, o mês de 2026 é muito empacotado de muitos eventos, é um ano que os astrólogos, meu Deus, um ano super astrológico, assim, e janeiro foi bem forte, fevereiro tem essa coisa que é o mês mais intenso, né, e lua cheia em Leão, amanhã, que vai ser forte. Dia 13 de fevereiro, Saturno entra em Áries, aos 21h12 minutos. 2-1-1-2. Olha que loucura. Dia 20 tem a conjunção Netuno-Saturno, essa da qual eu falo aqui. E dia 26, Mercúrio fica retrógrado em Peixes, minha gente. A gente acabou de deixar Peixes, porque o Netuno-Saturno, quando ele sai de Peixes e entra em Áries, né? A gente acha assim, bye bye Peixes, né? Porque estamos nesse casulo de Peixes. E o Mercúrio vai e entra retrógrado, ou seja, ele vai agora percorrer Peixes ao contrário, ou seja, resolver ainda, provavelmente ajudar essa ficha a cair em muitas pessoas, porque quando Mercúrio relaciona-se com a nossa mente, o nosso entendimento, acho que aí é que vai dar uma ajuda mesmo nas pessoas compreenderem, fazer sentido na cabeça delas o que é isso que está acontecendo, e incrivelmente, o Mercúrio fica 3 semanas retrógrado, só que ele vai ficar em torno de 9 a 10 semanas, nesse período inteiro, que é bem maior do que ele faz geralmente. Então, você imagine o tipo de epifania que é necessário para isso. Eu comecei a falar, deixa eu só terminar, eu comecei a falar da metáfora da libélula e não acabei. A libélula é uma minhoquinha, né, uma lagartinha que vive dentro da água. Um dia ela sobe num pedacinho de grama, o sol bate, resseca a parte externa da pele dela, aquilo ali quebra e de dentro sai uma libélula. A libélula é iridescente e ela voa. Então, essa metáfora é mais forte que é o que está acontecendo conosco. Nós estamos passando por uma mutação, por uma transformação, uma transmutação em vida, literalmente a nível biológico. Tem uma coisa que o doutor David Clements, é um físico também espiritualizado, ele faz muitas pesquisas e ele tem falado dos telômeros, que os nossos telômeros, que é a ponta dos nossos cromossomos, estão alongando um pouco. Olha isso. Né? Tem também o acordar do cromossomo 23, que estava ali preso, né? Isso são coisas que não dá para conversar agora, são muito profundas, mas estou deixando aqui as dicas, procurem. Então, assim, tem muitos indicativos a nível de ciência já que tem algo muito profundo acontecendo, uma virada muito grande. É quase que uma outra espécie, né? Então, a borboleta passa por uma coisa parecida com a libélula, mas a minhoquinha, a lagartinha da borboleta, ela já vive no ar, ela já respira, ela vive em cima de uma árvore, no chão, tal, ela já está no elemento terra. Ela vive no elemento terra e ela está acostumada com o elemento ar, porque ela não está respirando ali. A lagarta da libélula, ela vive no elemento água. Ela nunca respirou no elemento ar. E ela geralmente não tem contato com o elemento terra. Então ela sobe rapidinho para o elemento terra, quando ela vai para a graminha ali, e rapidamente ela vai para o elemento ar.
E coincidentemente, nós estamos está acontecendo isso, estamos saindo de água e terra, muitas coisas em signos de água e terra, e migrando para signos de fogo e ar. Áries é fogo, Netuno e Saturno vão entrar em Áries, né? Quer dizer, Netuno já entrou. Plutão está em Aquário, ar, entrou ano passado de vez. Urano vai para Gêmeos, está saindo de Touro, elemento terra, e vai para Gêmeos, que é elemento ar. Então, Júpiter vai entrar em Leão, fogo. Então, assim, é fogo e ar. É rápido, é transmutação, a coisa queima muito rápida, a coisa espiritualiza muito rápida, porque fogo é espírito, ar são relações entre as pessoas, ideias, mudança na mente, a mente futurista, né, de Aquário. Então, assim, a terra e a água é mais moroso, é mais devagar, é mais feminino, né? É mais, mais concreto também. Então a coisa vai eterealizar muito rápido. Então essa libélula, o que é incrível da experiência dela é que é parecido com a gente. A gente é como se a gente estivesse na água é tudo mais lento. Ela se movimentava muito lenta, porque a água você não tem agenciamento, nós, né? Muito emocionais, muitos traumas emocionais, somos extremamente emocionais, não temos clareza, né? A falta de clareza na mente tem a ver com essa falta de clareza emocional na gente, essa falta de maturidade, né? E aí que o fogo e o ar vão trazer de certa forma, porque eles trazem assim uma limpeza, né? O fogo limpa, né? E a materialidade tem muito a ver com os elementos terra e água. Quando muda assim para esses outros elementos, a materialidade começa a dissolver. As coisas ficam mais etéreas, mais rápidas, ideias pegam mais rápido, espiritualidade vem mais rápido, interioridade vem mais rápido, entendeu? Então é assim que isso vai influenciar todo mundo, né? E aí essa libélula, ela imagine, olha o nível de mudança absurdo, ela sai de um lugar que é moroso, a água, difícil de se movimentar, fechado, né, ali assim, ela não se movimenta com muita rapidez, muito emocional, e vai para o ar, que é leve, ela se movimenta com muita rapidez, ela pode voar em que direção ela quiser, e ela fica toda iridescente, ou seja, um novo ser que brilha, né, que imagina, que sonha, muito Netuno, meio carnavalesco, assim, essa coisa do carnaval, que a gente, sabe essa coisa do carnaval que tudo pode? Eu não estou dizendo que tudo vai virar um carnaval, usem a imaginação de vocês já para entender aí a poética do que eu estou falando, mas essa iridescente, vocês já viram nesses filmes de ficção científica, às vezes, que as coisas brilham, que elas são fractalizadas, né, a coisa do cristal, a coisa da luz, né, as coisas concretas são chapadas, foscas, né, então essa iridescência dessa libélula linda, assim, como quase como uma fada, né, que despertou. Então esse somos nós, esse Homo Ludus, essa libélula, né? Nós vamos perder essa capa lenta, nós vamos ficar muito mais rápidos, a gente vai aprender isso tudo, né? A própria experiência com a inteligência artificial está nos deixando mais rápidos, e nós temos total condições, porque a nossa mente é incrível, tudo que já tem aí, a gente só falta botar em prática, e nós vamos aprender essas ferramentas em breve. Eu retorno aqui, quem gostar desses assuntos, né, visitem minha website, editoraluanegra.com, lá eu tenho livros, os meus livros, muitos deles falam desse tipo de pensamento, né, às vezes cósmico, às vezes místico, às vezes sempre de libertação, né, novos paradigmas, novas maneiras de pensar, e eu também sou astróloga, sou taróloga e atendo as pessoas, atendo online, pode se conectar diretamente comigo, se quiser a Pílula Poderosa, ou se quiser leituras mais profundas, eu altamente recomendo, minha leitura é bem profunda, eu mexo com a astrologia profunda e o tarô terapêutico, tenho uma formação num tipo de Gestalt, como terapeuta, de vanguarda, as minhas coisas são todas de vanguarda, eu lido com a vanguarda, e se você se interessa em expandir a sua maneira de pensar, aprender e se aprender, né, se
redirecionar, eu funciono como uma guia para as pessoas que se interessam para isso. Bom salto quântico para vocês, aproveitem esse despertar, nós nos encontramos do outro lado. Beijo no coração.